Boa tarde, o meu nome é Francine Gomes da Silva, eu sou mestranda na Universidade Tecnológica Federal do Paraná. Eu vou apresentar para vocês o artigo que tem como título Saúde Mental, Trabalhadores e Teoria da Atividade, uma revisão sistemática da literatura. Como coautoras temos minha orientadora, Andriele de Pra Carvalho, e minha co-orientadora, Liliane Canop, ambas também da UTFPR. Começando então pela introdução, a conquista por direitos relacionados ao trabalho é produto de toda uma construção sócio-histórica, uma grande sucessão de lutas, até o momento em que foi regularizada a partir da Revolução de 1930, momento pelo qual o governo provisório, dirigido por Getúlio Vargas, introduziu no país o Ministério do Trabalho, realizando posteriormente a instituição de uma legislação que tratasse sobre as normas trabalhistas, que seria a consolidação das leis trabalhistas. Dessa forma, mesmo havendo, então, vários direitos e garantias consolidados, é inegável que algumas problemáticas permaneceram até por muito tempo. No que se refere à saúde mental dos trabalhadores, fato é que demorou até que essa temática tivesse a dada importância e na última década teve um aumento substancial e crescente de casos clínicos de afastamento dos trabalhadores do setor de trabalho em razão de problemas relacionados ao adoecimento psíquico. Sendo assim, se faz necessário o estudo e o aprofundamento desse tema através da presente revisão sistemática de literatura, posto que será através dessa análise que será demonstrado a importância da saúde mental dos trabalhadores à luz da teoria da atividade. Como objetivos, então, temos o objetivo geral, identificar a relação entre a teoria da atividade e a saúde mental dos trabalhadores. E objetivos específicos, reunir informações e resultados encontrados em estudos já publicados sobre o tema teoria da atividade e a saúde mental dos trabalhadores. E, por fim, fazer uma revisão sistemática de literatura do tema em questão. A metodologia, essa pesquisa se classifica como uma pesquisa exploratória descritiva, dedutiva e qualitativa quantitativa, tendo como técnica de coleta de dados a pesquisa bibliográfica e documental. A revisão sistemática ela se deu através da busca de artigos nos bancos de dados Cielo, Scopus e Web of Science. E no quadro a seguir eu vou explicar melhor como que foi feito essas buscas. Então, no primeiro quadro temos os bancos de dados e as expressões de buscas que foram utilizadas, sendo então da Cielo, Scopus e Web of Science. As palavras foram todas utilizadas em inglês para que conseguíssemos selecionar um número maior de artigos. No quadro ao lado, a gente pode ver o que foi identificado, excluído, depois os possíveis artigos e, por fim, selecionados. Então, da Cielo foram identificados 46 artigos, excluídos através do título 4 artigos, permaneceram 29 artigos possíveis e após a leitura do resumo e a leitura prévia do artigo por completo, foram selecionados apenas 5. Da Scopus foram identificados 26 artigos, excluídos após a leitura do título 22, permaneceram 4 possíveis e após a leitura tanto do resumo como do artigo na íntegra, 0 foram selecionados. Da Web of Science, 804 artigos identificados, excluídos devido ao título 776, possíveis 28 artigos e após a leitura do resumo e do mesmo, apenas 2 selecionados. Partindo agora para a revisão bibliográfica, iniciando com a contextualização da saúde mental e trabalhadores. A saúde mental no ambiente de trabalho se conceitua como aquela que descreve a qualidade cognitiva e emocional de alguém e designa a existência de alguma inconsistência ou incompatibilidade mental e emocional. Logo, a saúde mental, de acordo com a OMS, seria um estado de bem-estar em que o indivíduo está ciente das suas próprias habilidades,
podendo enfrentar tensões da vida, trabalhar de forma produtiva e ser capaz de contribuir consigo e com a comunidade. Agora, compreendendo a teoria da atividade, ela é um referencial teórico inspirado pelos ideais marxistas, surgiu ali em meados de 1920, 1930, e tem três principais teóricos, que seriam Vygotsky, Leontiev e Engström. Ela se refere a uma área preocupada em entender a formação humana na atividade social, através de sua consciência, comportamentos e posturas de um modo integralizado. Então, esses não podem ser analisados de uma forma individualizada, mas sim em um sistema conglomerado. A primeira geração foi instituída por Vygotsky em meados ali do século XX, na constância da União Soviética. O Vygotsky ele instituiu a primeira geração da teoria da atividade quando ele defendeu que essa estava intimamente ligada com a compreensão da consciência humana, a partir das relações marcadas por um contexto histórico e cultural em que se desenvolviam. Então, para Vygotsky, ele compreendia que a atividade era uma ação mediada sempre por um artefato e orientada para um objetivo, ou seja, qualquer atividade humana ela era motivada em transformar um objeto em um resultado e usava um artefato mediador para que isso acontecesse. A segunda geração foi instituída pelo Leontiev. Na segunda metade ali do século XX, a União Soviética ela era marcada pelo stalinismo e essa vertente trazida pelo Leontiev propunha que a consciência ela é concebida em decorrência da atividade do trabalho humano coletivo. Então, ele muda um pouco a ênfase do indivíduo para a coletividade, entendendo que a coletividade é motivada em transformar um objeto em um resultado, usando também um artefato mediador combinado com regras que integram todos os indivíduos que fazem parte daquela comunidade ou sociedade, dividindo os trabalhos. A terceira geração, instituída pelo Engström, já no final do século XX, início do século XXI, ele se ocupou em investigar a aprendizagem. Então, ele enfatizava muito o desenvolvimento, abordando a aprendizagem sob a ótica de um contexto compartilhado. Ele expandiu a perspectiva da atividade, transformando-a em sistemas de atividades, que potencialmente trabalham em torno de um objetivo, compreendendo, portanto, que a coletividade ela é motivada para transformar um objeto em resultado, usando também um artefato mediador. Todavia, paralelo a toda essa coletividade, existem outras que também estão predestinadas a buscarem pelos seus resultados e que elas podem interagir e acabar até afetando a atividade principal. Agora, partindo para os resultados de discussão, no artigo completo, que vai estar disponível nos anais desse evento, vocês vão poder visualizar um quadro que foi criado contendo todos os detalhes dos artigos selecionados, mas devido ao tempo que é curto para a apresentação, eu não trouxe esse quadro, porém vocês podem estar vendo ele e posteriormente tirando qualquer dúvida que fique, porém eu trouxe os principais pontos levantados. Então, em primeiro lugar, seria a importância do tema. A saúde mental no contexto de trabalho, ela com certeza tem que ser abordada. Se você não tiver estudos voltados para essa área e toda uma preocupação com os seus profissionais, isso vai trazer danos enquanto indivíduos, enquanto grupos, pode acabar prejudicando a organização na sua totalidade. Então, pode acontecer um esgotamento mental, um adoecimento psíquico, depressão, dentre tantos outros problemas que hoje em dia já sabemos que podem ocorrer. E o segundo ponto foi a escassez na abordagem entre saúde mental, trabalho e teoria da atividade. Então, de um lado, você tem muitos artigos que falam sobre a saúde mental no trabalho, patologias, doenças desenvolvidas por trabalhos repetitivos, ansiedade, depressão, seja em trabalho remoto, trabalho presencial, mas nota-se que ao juntar com a teoria da atividade, é difícil encontrar artigos que tratem desses três temas juntos. Então, normalmente eles são estudados de uma forma separada, né? A saúde mental até você encontra muitos artigos com relação ao trabalho, mas não dos três em conjunto. Então, agora as considerações finais.
Conclui-se que a saúde e o trabalho são conceitos extremamente interligados, né? São todos produtos de uma construção histórica, carregam tantos conflitos e ganhos que estão intimamente conectados com as grandes transformações da humanidade, sobretudo no que se refere às transformações no âmbito social, de saúde e também, objetivamente nesse caso, do âmbito do trabalho. Com relação à teoria da atividade, mais uma vez frisando que é a área, então, que se preocupa em compreender a formação humana na atividade social, através da sua consciência, comportamentos e posturas, e sempre de um modo integralizado e não individualizado. É claro que a teoria da atividade está diretamente ligada também com o estudo da saúde mental dos trabalhadores, porque é essa teoria que trata do surgimento da conduta humana e as suas atividades. Então, são duas temáticas que é muito difícil de você estudar também de formas individualizadas. Por fim, vale tratar que é um tema desafiador, principalmente a junção de ambos, que seria a saúde mental e a teoria da atividade, são ramos de estudos distintos, mas que possuem muitos pontos em comum. E vale trazer também que é importante levar a teoria da atividade para dentro das organizações como um referencial teórico muito válido, e o indivíduo ele só vai conseguir se desenvolver dentro de uma organização se ele possui saúde mental. Então, acho que é isso. Agora eu deixo com vocês as referências bibliográficas. Agradeço muito pela oportunidade, agradeço ao evento também, ao Congresso ADM, e espero que todos vocês tenham um ótimo evento, façam um ótimo evento, compareçam à programação, e em caso de dúvidas eu vou ficar à disposição, eu sei que eles vão disponibilizar o chat para que a gente converse, e muito obrigada.